Histórias assombradas. No século XVIII, na pequena cidade de Gunnel, as pessoas passaram a temer as noites, principalmente porque a cidade era rodeada por uma extensa floresta. Pelo menos umas 13 pessoas haviam desaparecidas no interior da floresta. As maiores vítimas eram mulheres, as demais, crianças, uma vez que uma cidade com os arredores rodeado por árvores e plantas, era muito comum crianças brincarem ou colherem frutas na floresta. Já no caso das mulheres, muitas delas eram pastoras de cabras e outros animais domésticos. Enfim, tratava-se de uma cidade bem pequena mesmo, e de uma certa forma, as pessoas passaram a ficar prisioneiras depois daqueles nefastos acontecimentos. Um dos responsáveis pela cidade, o Sr. Trevor, começou a ficar preocupado. Até porque, pensou ele, chegaria um momento que não teríamos mais mulheres em nosso vilarejo, e isso seria trágico para a continuidade das famílias no local. Bem, no entanto, o mais importante era manter a segurança da cidade e dos seus moradores, que na sua maioria eram agricultores. Havia também um pequeno curtume em que o dono era o Sr. Foster, junto com sua bela filha Madeleine. Madeleine, aliás, era considerada a mais bela moça do local, inclusive muito cortejada pelos jovens no vilarejo. Mas o Sr. Foster nunca permitiria isso, pelo menos naqueles tempos difíceis, até porque uma das mulheres desaparecidas era sua bela mulher, a senhora Rebecca. Agora, no curtume, só ficaram ele e Madeleine, que o ajudava muito em suas tarefas diárias, pois tratar e dar vida ao Kuro não era uma tarefa das mais simples. Diante das dificuldades, a vida para o Sr. Foster e Madeleine não estava nada fácil, principalmente porque a falta de Rebecca ainda era recente e doía muito aos dois. Madeleine agora tinha a árdua tarefa de cuidar de seu pai, que estava muito ressentido pelo desaparecimento da senhora Rebecca, embora ela também estivesse. Foi então que o Sr. Foster decidiu marcar uma reunião com todos os moradores do vilarejo para discutir os rumos e o futuro da pequena cidade de Gunnel. Uma vez que o inverno estava se aproximando, e se não fosse tomada as providências necessárias, o vilarejo poderia sucumbir à fome e ao frio, que naquela região era muito severo. Bem, após o encontro dos moradores, então, ficou decidido. 10 homens sairiam em busca dos desaparecidos e também da caça, pois os poucos animais que restaram em Gunnel eram cabras, e cabras são necessárias para o leite, a fabricação do queijo. Insumo esse que era motivo de grande orgulho dos moradores de Gunnel. Na verdade, o Sr. Foster percebeu que o vilarejo de Gunnel estava bastante abalado com os acontecimentos. O Sr. Foster, até por impulso ou por desespero, disse àqueles homens que sairiam no dia seguinte para a caça que se trouxessem sua mulher Rebecca, ele cederia a mão de Madeleine em casamento. Um dos homens que estava entre os 10 era Gregor, um jovem a quem Madeleine tinha bons olhos, pois o mesmo nutria por ela um grande sentimento. Madeleine era uma bela jovem, dessas de deixar qualquer homem fascinado, com seus belos cabelos loiros e longos, um rosto pálido e branco, com um belo par de olhos azuis, herdados, talvez, de sua mãe Rebecca. Gregory
partiria agora com a difícil missão de talvez trazer Rebecca de volta, para enfim ter Madeleine em seus braços, ou então ter que suportar a dor de ver um daqueles homens colocar as mãos em Madeleine. Em seu íntimo, ele jamais permitiria isso, mas enfim, o Sr. Foster havia dado sua palavra, e a palavra de um homem, nesses tempos, era a única coisa que se dava valor. Quando amanheceu o dia, os 10 homens partiram com a dura missão de resolver os misteriosos acontecimentos que assombravam o vilarejo de Gondor. Gregory era dos 10 o mais interessado, e talvez o mais valente e destemido, pois seu pai havia servido ao exército do reino e lhe ensinou muito sobre guerras e armas. Mesmo assim, ele aprendeu com seu velho pai que um homem, para ser respeitado, tem que respeitar os outros homens. Não havia muito tempo a perder, uma vez que o inverno se aproximava e o vilarejo talvez fosse entrar em colapso por falta de alimento. A maioria dos homens saíram com suas garruchas, essas de 2 tiros, muito usadas em duelos de honras, um fato bem comum no século XVIII. Gregory, porém, não pensava igual aos restantes dos homens e preferiu trazer o velho mosquetão do seu pai. Para ele, o alcance de uma arma era o mais importante, o que não ocorria com uma garrucha que apenas servia para curtas distâncias. Os demais homens até riam dele, pois, além de jovem, eles julgavam Gregory inexperiente e ainda caçoavam dizendo que ele esperava matar com aquele mosquete, talvez um rinoceronte ou um leão. Além do mosquetão, Gregory também contava com sua pequena machadinha, dessas bem comuns usadas por algumas tribos de índios, artefato também lhe dado por seu pai, trazido de suas batalhas. Na primeira noite na floresta, as coisas foram até tranquilas. Alguns homens ficaram na vigília, enquanto outros dormiam, uma espécie de revezamento. A troca era de 3 em 3 horas e o turno era de 2 em 2 homens por vez. E foi assim durante alguns dias. No 10º dia, porém, as coisas não pareciam caminhar bem. As provisões estavam se acabando e por ali não havia nenhum sinal de caça, nem mesmo os coelhos, que eram comuns naquela época. Portanto, se aquela situação persistisse, não seria possível dar continuidade à caçada. Alguns homens estavam até desesperançosos e com muito medo. À medida que avançavam floresta dentro, foram percebendo que no interior da mata a escuridão predominava. Uma sensação de medo começou a afetar os homens ali, uma vez que, por ali, eles não encontraram nenhum sinal de vida, nem pássaros, nada. No 14º dia, as coisas começaram a ficar mais assustadoras ainda. Naquela noite, eles conseguiram fazer uma fogueira para aquecê-los e espantar o frio, pois parecia ser o começo do inverno chegando. Nessa mesma noite, Gregory ainda dormia quando acordou com um uivo desses bem assustadores e macabros. Muito estranhos, pensou ele. Lobos não eram comuns naquela área tão isolada da floresta. Qual não foi a surpresa dele ao perceber que os 2 homens que estavam no turno da vigília haviam desaparecido, misteriosamente. Ele logo gritou para acordar os outros, que foram levantando, um a um, com semblantes bem assustados. Apaguem o fogo, os 2 homens da vigília sumiram, e na floresta parece ter algo nos observando. Eu ouvi o barulho de passos e galhos se quebrando. Alguns dos homens que antes demonstravam coragem agora pareciam crianças desesperadas com medo do que estaria ali na escuridão da floresta. Gregory, porém,
parecia dentre eles o mais lúcido e corajoso. Talvez fosse pelo amor a Madeleine e sua mão em casamento ofertada pelo Sr. Foster, mas também poderia ser a valentia de seu velho pai, que sempre honrou sua palavra em todos os lugares que frequentava. Em meio ao pânico e desespero, alguns homens mais supersticiosos resolveram bater em fuga e saíram correndo feito loucos, com medo e gritando: "É um lobisomem, uma besta, ele vai matar todos nós." Gregory ainda bradou em vão: "Vão embora, seus covardes, vocês e suas garruchas velhas. Vocês não veem que juntos somos mais fortes?" Mas isso de nada adiantou. Pelo menos uns 4 homens foram embora, ou sabe-se o que, pois naquela escuridão, aonde eles poderiam chegar? O dia foi amanhecendo, e agora só restaram Gregory e mais 3 homens. Mesmo com o raiar do dia, a floresta ainda era sombria e macabra, já que só se podia notar o sol quando alguns raios de luz conseguiam atravessar as densas folhas. Os homens estavam bem amedrontados, e agora viam em Gregory um homem valente e digno de ter uma mulher como Madeleine ao seu lado. As provisões estavam no fim, e mesmo assim Gregory não desistia de seu intento. Por isso ele insistia em continuar. Já os demais não pensavam da mesma forma. Na verdade, eles diziam a Gregory: seria melhor voltarmos para o vilarejo e depois voltaríamos com mais provisões e homens. Mas no caminho, o destino parecia não estar do lado deles. A cena foi muito forte para todos. No meio da trilha, a surpresa macabra: os corpos dos 2 homens que estavam na vigília da noite anterior. Estavam bem danificados, com partes de seus corpos bem mutiladas. Pareciam ser coisa de um animal bem grande, pela marca das mordidas. Um certo desespero baixou em Gregory naquele momento, e até mesmo ele, que era um cético, passou a acreditar nas palavras dos homens que bateram em retirada na noite anterior. O frio começou a se acentuar junto com a fome, e os homens foram ficando desesperados, principalmente quando encontraram restos de corpos, a maioria mulheres já em adiantado estado de putrefação. Um dos corpos era o de Rebecca. Gregory percebeu, pelas cores e pelos cabelos que ainda permaneciam intactos. Eram loiros como o de Madeleine. Eram das mulheres do vilarejo, provavelmente. O que quer que seja que as matou, as arrastou para o meio da floresta, pois eles já estavam a milhas de distância do vilarejo. A noite começou a chegar, e junto com ela o frio e o pavor. Todos ali se olhavam com um ar de preocupação, talvez perguntando em seus íntimos quem seria a próxima vítima da desconhecida criatura. Gregory então acendeu uma pequena fogueira, e ali ficaram. Dividiram alguns últimos pedaços de pão velho junto com queijo. No limiar da escuridão, às vezes, assim que a densa névoa se dissipava, dava para notar uma bela lua no céu por breves momentos, até então desaparecer por completo e voltar à escuridão novamente. O frio era tanto que os homens não paravam de bater seus queixos. Ali no meio não havia grandes toras de madeiras, apenas alguns gravetos. Gregory parecia ser sempre mais atento. Não à toa, os homens pareciam admirá-lo. Saciada a fome, alguns homens pareciam sucumbir ao cansaço, com suas pálpebras pesadas. De repente, um uivo surgiu como do nada, e em seguida pastos e galhos pareciam se quebrar muito próximo a eles. Gregory rapidamente empunhou seu mosquetão, apontando para o local do barulho. Os outros homens sacaram suas garruchas, apontando para o mesmo lugar. Gregory
Só não conseguiu entender como aqueles dois vigias foram pegos e nenhum tiro foi disparado. Era uma criatura bem sagaz e perigosa, pensou ele. Um dos homens, mais encorajados, resolveu caminhar alguns passos em direção aos barulhos. Gregory o alertou: veja se sua arma está pronta, homem, pois os vigias não conseguiram dispará-las e acabaram mortos. A frente da moita se moveu. Era algo grande. Os homens ficaram boquiabertos. De repente, uma fera saltou em cima do mesmo homem que Gregory acabava de alertar. O mesmo tentou disparar, mas parece que sua velha garrucha falhou. A fera era horrível, tinha grandes dentes e era negra, com um cheiro horrível. Parecia muito um cachorro do mato, desses bem grandes, só que aquela era gigante. O homem foi morto instantaneamente. A mandíbula daquela criatura atacou diretamente a cabeça de George e deu para ouvir o estalo dos ossos do seu crânio sendo esmagados pela besta. Foi então que Gregory enfim entendeu as mortes dos vigias. Provavelmente foi em virtude de suas garruchas velhas. Com seu mosquetão, Gregory atingiu a criatura por 2 vezes. Mesmo ferida, a besta avançou em cima dos outros 2 homens que ainda restavam, talvez por achar serem presas mais fáceis. Um deles foi jogado longe, com uma só patada. O outro ainda conseguiu disparar 2 vezes com sua velha garrucha naquela besta. Mesmo assim, a criatura montou em cima do homem e começou a rasgá-lo com suas presas mortais. O homem gritava em desespero e dor. Gregory então criou coragem e avançou como um tigre nas costas da besta e começou a golpear várias vezes com sua machadinha na cabeça da fera, que já se encontrava bem machucada com os vários tiros que havia levado. Enfim, a besta negra sucumbiu e caiu em cima do amigo, que também deu seu último suspiro e morreu ali mesmo. Gregory, já exausto de tanto golpear aquela criatura, caiu ao lado ofegante e orgulhoso de si. Seus pensamentos foram logo se voltando à sua bela Madeleine, que ele sempre amou, mas nunca teve sequer a chance de tê-la. Mas, talvez agora, depois de tanta tragédia, ele consiga, mesmo sabendo que a mãe de Madeleine, o Sr. Foster, jamais verá novamente. No dia seguinte, Gregory foi localizado pelos mesmos homens que desertaram naquela noite. Na cidade, ele foi tido como herói por matar aquela besta. E, enfim, mesmo sem ter sua amada Rebecca de volta, o Sr. Foster ficou orgulhoso em ceder a mão de sua filha Madeleine para aquele casamento. Ainda hoje, as crianças e os adultos comentam sobre o heroísmo de Gregory e a fera de Guno. Boa noite.